Olá, saludo a todos com a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês. Eu tive 3 sonhos e eu vou compartilhar 2, porque eu tenho tido muitos sonhos com crianças que foram sequestradas e abusadas sexualmente, crianças que foram doutrinadas por abusadores, que elas tinham que exercer atividades sexuais, ou seja, foram sonhos horríveis, que eu não desejo a ninguém sonhar esse tipo de sonhos. Mas essa noite eu tenho sonhado dois sonhos. Em realidade, nos 3 tinha crianças. Só que eu vou contar 2, porque os 2 é onde realmente tinha muitas crianças. Eu sonhei que eu estava aqui na minha casa e em cima da minha casa tinha o teto de telhas, né? Então, era o primeiro teto. E parece que os gatos caminharam no teto, entre chuva e vento, o teto todinho foi movido. E aí, com a chuva, rachou o teto da minha casa e começou a gotear água, bastante água. Então, era frio, estava frio. E eu sei que no sonho era nesse momento, porque aqui está muito frio. E eu entrava em contato com o pai dos meus filhos através de e-mail para pedir ajuda a ele para reformar a casa, ajeitar a casa, porque estava em uma situação muito precária. E aí ele me mandava por e-mail uns 3 vídeos, exatamente quantos não sei, mas eu acho que eram uns 3, com crianças que estavam na casa dele. E a casa dele era como se fosse uma chácara. E ele dizia que na casa dele ele estava recebendo crianças, que era como se fosse uma excursão, e que na casa dele as crianças estavam, aí eram muitas crianças, e na casa dele ele estava recebendo essas crianças e ele estava alegre por estar fazendo essa obra. E o pai dos meus filhos não é cristão. Essa é a única parte que eu não termino de entender, mas Deus usa quem ele quer, né, para fazer a obra para ele. Então resulta que eu tirei fotos da casa e eu vi o feio a situação que estava na minha casa. Eu tirava fotos para mandar para o pai do meu filho. E quando eu ia selecionar as fotos para mandar, uma das fotos era uma foto que mostrava um pôr de sol com muitas cores bonitas, rosa, violeta, meio avioletado, laranja. Essas cores que muitas vezes a gente vê no céu, que a gente diz, nossa, que coisa mais linda, só Deus para fazer isso. Quando eu acordei desse sonho, o meu discernimento foi que essas crianças estavam como que em um refúgio de proteção pelo caos que havia causado essa chuva que tinha destruído a minha casa. Que a casa do pai dos meus filhos havia sido um refúgio para essas crianças, um lugar de proteção. Aí eu dormi, acordei, dormi e voltei a dormir. Isso eu acordei mesmo, viu? Aí eu voltei a dormir, aí tive outro sonho. Nesse outro sonho eu sonhei que eu dizia para o meu filho mais pequeno, Ayrton, eu dizia para ele tem 14 anos, eu dizia, Ayrton, presta atenção no sonho. Eu dizia isso, mais ou menos isso. Eu dizia, presta atenção que é para eu não esquecer, me ajuda a lembrar. Presta atenção nas crianças que você está vendo. Aí subia as crianças como numa escada eletrônica. Elas subiam como se fosse entrar dentro de um avião. Era a mesma coisa de uma escada eletrônica quando as pessoas vão entrar no shopping. Mas nesse caso era como se fosse entrar em um avião, mas não existia, eu não vi nunca o avião. Eu estou identificando como avião porque é como se fosse um lugar assim, aonde tem avião que vai entrar as pessoas dentro, só que era uma escada eletrônica. E as crianças, elas eram todas branquinhas, loiras, e eram muitas crianças. Gente, era tanta criança que eu não vi o fim dessas crianças. E entre elas também subia alguns jovens, você pode dizer que de 17 a 30 anos, né? Então eu acordei, né?
E aí o discernimento que eu tive foi que essas pessoas, esses jovens e essas crianças que estavam subindo nessa escada, eram crianças que por aí já nem estão mais aqui na Terra. Por aí são crianças russas, como se diz, de lá do Afeganistão, de Irã, de mesmo Israel. Por aí são as crianças que já partiram nessa guerra e elas estavam subindo em uma escada eletrônica para o céu, né? Não estou dizendo que é isso 100%, mas foi o discernimento que eu tive dos dois sonhos. Que as primeiras crianças eram crianças que estavam sendo protegidas do caos. E o segundo sonho, as crianças só subiam e desapareciam. Eu não via para onde elas iam, eu só via que era uma multidão de crianças. Então esse foi o discernimento que eu tive, que as criancinhas loiras estavam subindo para o céu. Agora eu não sei se é no arrebatamento, não sei se é da guerra. Bom, estou compartilhando com vocês porque são sonhos que eu sinto, tem sonhos, eu estou sonhando muito ultimamente, mas tem sonhos que me dá a sensação que eu tenho que gravar, entende? Por quê? Porque eu tenho pedido muita oração pelas crianças. E essa é a primeira vez, é o primeiro refrigério que eu tenho de crianças, porque os sonhos que eu tenho tido com crianças são muitos e horríveis. E esses 2 foram bons. Em realidade foram 3, mas o outro eu não vou contar porque ainda não terminei de entender ele. Assim que eu comparto com vocês, porque eu acho que é um aviso de Deus dizendo que Ele está escutando as nossas orações. Eu tenho pedido oração por todo lado, por todas as crianças. E eu orava de noite por essas crianças. Eu oro muito pelas crianças do mundo inteiro. Eu peço muito a Deus. E eu acho que é isso, irmãos. Deus me estava mostrando que Ele está dando refrigério para essas crianças. Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.